livro do Wanderson Castilho, o Manual do Detetive Virtual, tem vários casos e casos reais, né? Exatamente. E pelo que eu rapidamente vi aqui, tem uma moça, Rose, que permitiu que você usasse até o nome dela. Isso, é o único caso que eu divulgo o nome do cliente, porque o resto são todos nomes ocultos, né, para que não... Porque aqui no resuminho, na orelha do livro, aquela que leu, está lendo só a orelha rápido, ela diz que é uma vitória minha e da minha família, porque o crime atingiu todos os familiares de forma direta. O crime cometido na internet é hediondo, tira todas as possibilidades de vida social. Então é um caso, assim, de difamação? É, o caso dela, ela tinha um relacionamento, ela tinha já 2 filhos do primeiro casamento, segundo lá, e ela estava noivo deste empresário, e percebeu que havia muitos ciúmes no relacionamento, o cara era muito controlador e tudo, ela resolveu terminar com o relacionamento. Mas no momento que ela estava, já fazia 3 anos e meio, momento íntimo, o cara pedia para que tirasse fotos íntimas, registrasse seus momentos íntimos. E aí, quando ela resolveu terminar com o relacionamento, ele ameaçou ela, dizendo que se ela terminasse, ele colocaria todas aquelas fotos dos momentos íntimos na internet. Ela acabaria com a vida dela. Ela, mesmo assim, foi à frente, não quero, e avisou o advogado mandou uma notificação extrajudicial que se ele colocasse essas fotos, ele seria processado. Ele falou, eu sou advogado, você vai ver o que eu vou fazer e ninguém vai me pegar. E divulgou as fotos, eram em torno de quase 500 fotos, no decorrer de 3 anos. Acabou com a vida dessa jornalista. Divulgou e ela também aonde? Na internet. Mas aonde, assim? Na internet. Quando eu entrei no caso, tinha mais de 7 milhões e 500 mil links quando você colocasse o nome dela. Tá? Ai, fico até arrepiado. Ele chegou é ao mortal ponto... isso, é um assassinato. É um assassinato. E ela tem uma é um declaração... assassinato em vida, né? Ela fala que moral, ela né? fala que ela é morta todos os dias e reergue-se no dia seguinte, porque eu tirei os 7 milhões e poucos links, mas ainda tem 180 mil, sempre volta. Não acaba. O que entra na internet nunca mais sai. Então, todos os dias, ela tem que se deparar e vencer. E no livro agora, a 2ª edição, nós chegamos à conclusão, o cara foi condenado nas 2 instâncias, tanto criminal quanto civil, foi condenado mesmo, comprovado, porque ele mandou um outro rapaz enviar, ele fez tudo de forma que não aparecesse nele, e eu consegui rastrear, identificar e comprovar que foi ele que fez, e tanto é que ele foi condenado com isso. Mas aí você levanta o ID da pessoa, é isso? É, o IP, fez o rastreamento, ele soltava de todas as formas, chegou a ponto, no início ali, né, de ele ter pago um menino, impresso as fotos dele transando com ela, com o nome dela, o telefone dela, garota de programa, colocou o nome do jornal, o telefone do jornal que ela trabalhava, ela foi demitida do jornal. Os filhos tiveram que sair da escola, porque chegavam os amigos, olha que isso, mais de 180 perfis no Orkut, Facebook, tudo que você pudesse imaginar, tinha sites. Todas as redes sociais. De todas as formas, todas as formas. Tamanho da raiva dele, né? Tamanho da raiva dele. E, assim, ele já tinha, depois, na investigação que nós fizemos, ele já tinha esses casos que ele tinha feito com outras pessoas também. Ah, então o tamanho também da doença dele. Pelo visto tem uma patologia aí, sim. Sim. E aí foi condenado mesmo? Foi condenado. Não, ele foi depois, condenado. não deu em a nada. maior condenação hoje no Brasil foi, nesse caso aí, de difamação, né, que foi 1 ano, 11 meses e 23 dias. De prisão? Não é prisão. Ele vai 8 horas. Cesta básica. Ele tem que pagar R$ 1.200 por mês durante esse tempo de condenação. E ele tem que 8 horas semanais de ajuda a serviços comunitários. E aí a ação, ela estava pedindo 1 milhão na ação civil, de reparo, que é o mínimo que essa mulher passou e ainda passa. Aí a justiça deu ganho de causa, acho que 35 mil, 40 mil. Ela está recorrendo com isso. Por isso que as pessoas fazem isso, né? Que a justiça... Claro, ele é advogado, imagina se ele não sabia disso. Que ele não ia ser condenado. Ele esperava que não fosse condenado, mas ele foi. Nem a isso, nem a prestar ele serviços à sociedade. Não, ele foi condenado e ele presta hoje Sim, mas 8 horas. Apenas isso. Ele achava que nem isso ele ia ser condenado. Ele achava que é isso. Tanto é que preso, não foi. Preso nem pensar. Há como evitar isso, Anderson? Eu sempre... Não tirando fotos. Veja, foi feita uma pesquisa que 55% dos casais já registraram, de uma forma ou outra, seus momentos íntimos.
55%. É muito comum. O celular hoje tem em tudo quanto é lugar e tudo. E é uma fantasia de um ou de outro. Mas isso faz com que a sociedade pense, poxa, ela é que deixou. A culpada foi ela porque registrou. Ah, mas E isso é da culpado cultura ele. brasileira, né? Culpar a vítima. Sobretudo quando ela é mulher. Ela nunca ela deu usou aquela autorização. roupa e aquela roupa provocou. Exatamente. Tem muito essa coisa, né? Isso. Não é Então, ele que é imagina doente, o que mata, que assassina. Mas- O preconceito que ela recebeu durante todo esse tempo. E agora, com a comprovação, com o ganho da causa, ela diz que as pessoas hoje olham diferente, mas as mulheres, né, ficam horrorizadas, porque as fotos eram fotos íntimas mesmo, era relacionamento mesmo. Mas e como evitar isso? Como que você pode... Registrar, você já não tem mais controle. Você pode até falar assim, não, eu deixo aqui num pendrive meu e ninguém pega, mas você vai perder esse pendrive. Ou você pode apagar um pendrive, eu recupero todas as fotos apagadas. No seu HD, se você formatar teu HD agora, eu recupero tudo. Não, mas uma vez já na mesmo? internet... Uma vez na internet não se tira mais. Você não Porque tem multiplica, né? Com uma Veja, no mundo velocidade eletrônico, eu estou escrevendo até um outro que chama Consciência Digital, no mundo eletrônico não existe a unidade, não existe um livro, não existe uma foto, porque com uma foto eu mando um e-mail para 1 milhão de pessoas, aquela única foto já virou 1 milhão. Então não existe mais unidade eletrônica, não existe. Então você registrou, já transformou em bits, em parte eletrônica, você não tem mais controle. E quando acontece, por exemplo, com uma menina de 15 anos? Como aqui, garota de 15 anos nua na foto, uma escola em Hortolândia, no interior de São Paulo. Isso, o que aconteceu? Nesse caso aí, um menininho pegou uma foto de uma moça pelada, pegou o rosto dela e colocou e enviou para todo mundo da escola dizendo, essa foto aqui é dela. Psicopatinha, né? Porque ela não queria ficar com ele. Ele ficou com um amigo, mas não ficou com ele. E aí ele mandou esse e-mail. E aí, para tirar da cabeça de todos aqueles jovens de que aquela foto não era dela. Então eu fiz o rastreamento, era montagem, identifiquei, comprovei. E aí fomos até na delegacia com a casa do rapaz, conversar com os pais e tudo. Nossa, E os pais acharam que era uma brincadeira inocente ou ficaram indignados pelo Normalmente, os pais do garoto que os pais fez. do garoto que fez. Normalmente eles pelo levam um menos isso. susto. Porque o meu filho, eu tenho controle total, ele está aqui em casa, ele só fica no computador, eu controlo ele. Meu, se você não controla o computador, você não controla o seu filho. Seu filho está mais exposto no computador do que na rua. E no caso assim de um desaparecimento, coisas assim, a pessoa desapareceu, você acha que também pode ajudar? Pode, dependendo dos casos. Hoje, as relações que tem no mundo virtual com o mundo físico estão muito intrínsecas, ligadas. Então, avisos hoje, por exemplo, em redes sociais, né, desapareceu o filho e mostra a foto em dias, já é conseguido recuperar. A própria polícia da Inglaterra achou uma criança e divulgou pela uma rede social e a mãe já identificou, já conseguiu já achar. Então, hoje, a relação mundo físico com o virtual estão estritamente assim, ligadas. E o pai e a mãe que falam, meu filho é muito mais esperto comigo na internet, eu não consigo acompanhar, é um grande de um erro. Ele tem que sim que acompanhar, ele tem que saber o que seus filhos fazem, para que não chegue então esse susto aí, a polícia batendo na porta ali, né? Por exemplo, nesse caso dessa menina aqui desaparecida, ela foi encontrada num sítio. Pelo computador, pelo que ela acessou de e-mail, que ela trocou de e-mail, pelo que ela procurou, acessou do Google Maps, sei lá, por aí assim. Né? O que foi? Ela desapareceu. Suspeitava-se que havia um sequestro nisso, envolvido. Então, eu fiz um trabalho junto com o delegado, com a polícia na época, eu peguei o computador dela, fiz a análise, então eu consegui ver o último momento, segundo que ela tinha conectado, e voltei durante 1 hora e meia na navegação que ela fez, onde ela tinha entrado. E eu encontrei um mapa de uma fazenda, um sítio que tinha ali. E uma conversa que ela tinha tido pelo bate-papo com outro rapaz, marcando para ir naquele lugar. Foi aí que eu falei, olha, ela deve estar nesse local aqui. Que o que eu recuperei do computador foi isso. Aí a equipe de sequestro foi lá e identificou. Na verdade, ela tinha fugido para ficar com o rapaz. Não era sequestro? Não era sequestro, não. Mas e esse o ciúme a sogra ciumenta, era o genro? Ou era da nora o ciúme? De quem era? A sogra, ela desconfiava que estava num momento de praia ali, durante quase 15, 20 dias, férias, e percebia quando chegava perto do seu genro, ele estava no computador, ele minimizava a tela, ele estava conversando no MSN, de repente ele fechava rapidamente.
ela começou a suspeitar das reações quando ela se aproximava. Ele dizia, sempre estava no computador, que estava trabalhando, fazendo planilhas e tal. E ela falou assim, eu acho que ele está traindo a minha filha. E eram gente de cacife. Falei, eu quero fazer uma análise, porque esse computador é da minha filha, ela pode analisar o computador. Então eles me deram autorização, eu fiz essa perícia toda. Então eles tinham certeza absoluta que ele tinha algum caso. Família rica, ele não era rico e tudo. E aí eu levantei e falei, quais os momentos que você estava falando? A mulher é o pobre, né? Então o negro. Né? É sempre assim. E aí, no laudo todo, não traía. Ele estava fazendo trabalho, sim. No momento, provavelmente, quando ela chegava, ele amenizava, não sei porquê, ou queria dar atenção para ela, ou exercendo o direito dele de privacidade, né? Que você tem que meter. Porque provavelmente ela era bastante controladora. Né? E aí, claro que ele queria fechar o que ele estava escrevendo. Ele não queria que ela acessasse. E eles ficaram, posso perguntar o resto? Assim, Pode, claro. Não vou perguntar o nome, claro, mas eles ficaram, a filha dela ficou casada com ele? Ficou, daí ficou. Ele nem ficou sabendo? Não ficou sabendo. Mas, que sorte da filha dela, né? Porque vai que ele fica sabendo, sai correndo. E ela fica arrasada. Não é traída, mas é abandonada. Isso foi nos casos. Porque é muito louco isso. E deve ter muita coisa assim envolvendo dinheiro, né? Tem, bastante. Teve um caso, isso foi interessantíssimo. Assim, que a pessoa é rica, daí desconfia que o outro... Tá, eu tive nesse caso também, eu acho que te contado aí, onde um empresário chega e falou, eu estou com um vazamento de informação dentro da minha empresa e eu quero descobrir. E o interessante é que algumas pessoas vêm trazer o problema e esconde. É como você chegar no médico e esconder o teu problema, né? Que ele fala mentira e vem falar, mas a gente acaba descobrindo. E aí eu fiz todo o monitoramento na empresa. Depois de 7 dias, ele tinha viajado, estava no avião, eu liguei para ele e falei, já peguei o vazamento de informação. Ele já catou e voltou rapidamente, aceitou. E o que é? Eu falei, não é vazamento de informação. Na verdade, tem uma moça aqui que está namorando uma outra moça aqui, ó. E aí ele pegou e começou a chorar. Era a secretária dele que estava transando com a mulher dele. Mas ele já sabia. Ele veio falar para mim que era vazamento de informação. Né? Em vez de ele chegar e jogar aberto, olha. E aí eu peguei. Esse rapaz, ele quase teve um ataque cardíaco na minha frente. Quase que eu chamei o CIAT, alguma coisa, porque ele ficou passando mal. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu fui fazer? Porque eu não sabia quem era quem, né? Não sabia que era a secretária e não sabia que era a esposa. Eram só duas moças para você. Para mim, eram 2 mulheres só. Super inocente. Coitado do homem, esse também levou um tranco. Ele começou a falar, 2 filhos, eu construí uma casa de 7 milhões, ele começou a falar tudo. Eu não julgo, eu só analiso. Tá aqui. E você sempre fez isso na vida? Eu sou físico formado pela Federal e mestrado aqui na USP. E aí eu tive Tem contato. mestrado, tudo em física? E aí quando eu comecei a mexer com computadores, vi a facilidade que eu tinha e de identificar também, rastrear, de encontrar coisas. Eu acho muito fácil as coisas. E aí eu comecei a aplicar. Sua porção detetive é nata, né? Veio com você no seu DNA. Eu já perdi 11 carteiras de identidade. E achei todas. Eu perdi e achava. Então... Você perdeu 11 vezes a sua própria carteira? E eu encontrava. Daí porque eu começava a fazer o caminho reverso. O que eu faço, eu me coloco no lugar do criminoso, de quem está fazendo. Aí, então eu faço todos os passos. Aí eu sei aonde é que eu cometi alguns erros. Se eu cometi esses erros, o criminoso também deve ter deixado isso aqui. Aí eu vou lá buscar e eu encontro. Que loucura. Eu já tentei. Você acha mais divertido do que ser físico? Bem mais. Mais né? emocionante, Bem né? mais. Eu acho que a física me ajudou também pelo raciocínio lógico nisso, né? Claro, é muito responsável por isso, né? Você foca mesmo, né? Me foco. E assim, é uma satisfação. Não perde o foco. Assim, a semana retrasada, uma pessoa aqui do Rio entrou em contato e falou, olha, eu estou com um problema, eu fiz uma determinada cirurgia, e aí eu fui no médico ver, não tinha tirado essa cirurgia, e eu fui procurar a respeito dessa cirurgia no YouTube, eu encontrei uma pessoa filmando lá, e a pessoa na mesa de operação, quando filmou a paciente, era o meu rosto. Eu estava lá. E agora eu não sei, eu quero provar como é que foi acontecer isso aqui. Eu fiz toda uma análise. A pessoa foi operada. Foi operada. E aí ela foi no médico, num outro médico lá, e aí o médico falou, olha, essa operação que você fez aqui não ficou muito legal, vai conversar com o seu médico. E ela, por curiosidade, entrou no Google
e pesquisou sobre a cirurgia. Entrou no YouTube e lá existia uma filmagem da mesma cirurgia. Tá? Eu não quero falar o nome da cirurgia. Filmada? E estava o rosto dela lá que estava caindo. E ela queria provar isso porque ela não tinha dado autorização e ela ia processar o hospital com isso. E aí eu fiz todo um trabalho de identificação digital e provei que não era ela. Né? Não era ela. E ela estava sofrendo já fazia 8, 9 meses de depressão com isso, né? E aí eu recebi, antes de ontem, um e-mail. Falei, Wanderson, muito obrigado, estou bem melhor agora. Porque tirou esse peso. Porque, poxa, eu já estava com um problema da cirurgia que não estava legal. E aí fui ver o meu rosto lá onde eu não tinha autorizado. E aí, na verdade, mas todo mundo achava o marido. E era semelhante. Todo mundo, né? a semelhança era muito grande. Mas eu peguei e fiz um acompanhamento de pixels, coloquei também entre um software que faz a comparação facial, e aí detectou que não era realmente. Era muito parecido, mas não era ela. Ô, Wanderson, tem só uma coisa que eu não posso, eu tenho que seguir o programa, mas não posso deixar de perguntar, que é, como é que isso começou? Qual foi o primeiro? O primeiro Como caso... é que o físico pós-graduado, que Foi- ralou, né? Porque deve ter estudado bastante, né? Bastante. Porque 3 horas da manhã no sábado, no domingo, eu precisava de um paper, um documento, para estudar, né? E aí eu não podia ligar para o meu orientador, para meus amigos. Eu entrava na conta de e-mail deles, pegava, invadia. Ah, você era um hacker. Eu invadia e eu falei, poxa vida, se eu consigo, será que eu consigo fazer isso no mundo lá fora, não só dentro da universidade? E aí eu escolhi 10 empresas e das 10 eu entrei em 9. E aí eu falei, então nicho de mercado. E eu montei uma empresa para isso. Foi assim que eu comecei. Você deixou de ser caminho perigoso para viver disso. Viver disso. Muito bom, muito bom.